Em Kimetsu no Yaiba, o esquadrão de caçadores de Onis utiliza diversas técnicas de respiração. As respirações são técnicas de respiração que foram elaboradas para o esquadrão de caçadores de Onis batalharem contra demônios, e englobam 5 respirações básicas: das chamas, da água, do trovão, da pedra e do vento. A respiração da água que vou apresentar hoje é a que o protagonista Tanjiro utiliza. Bem, então, nesse vídeo eu vou falar sobre os caçadores de demônios da respiração da água. Por favor, fique até o final do vídeo que vou lhe explicar em detalhes os pensamentos e algumas histórias de cada espadachim, e histórias secretas que não foram reveladas no anime. Respiração da água. A respiração da água é um tipo de respiração caracterizada pela flexibilidade e adaptabilidade da água corrente. De acordo com a situação, ela muda de forma para derrotar o inimigo. Em particular, muitas pessoas ficaram fascinadas pela beleza e elegância da técnica que Giyu Tomioka, o Hashira da água, possui. Os espadachins da respiração da água. A seguir, vou apresentar os principais usuários da técnica de respiração da água. Eles são o personagem principal, Tanjiro Kamado, o Hashira da água, Giyu Tomioka, Sabito, Makomo. Todos esses 4 foram treinados e são discípulos de Sakonji Urokodaki. Na verdade, tem mais um caçador que utiliza a respiração da água. Ele é Murata. Murata é um senpai do esquadrão de caçadores de Onis que Tanjiro e os outros encontraram pela primeira vez na missão na montanha Natagumo. Murata utiliza a respiração da água, mas acredita-se que ele aprendeu a técnica de outro treinador, já que ele não é um discípulo de Sakonji Urokodaki. Além disso, a cor da lâmina Nichirin de Murata é muito fraca para entendermos sua aptidão para a técnica. Mesmo que ele use a respiração da água, não é possível ver muito bem a água fluindo por ser muito fraca. Ele pode parecer uma pessoa comum, mas sobreviveu à seleção final, da mesma turma que Giyu Tomioka. Surpreendente, não é? Bom, então agora vou focar nos 4 que são os discípulos de Sakonji Urokodaki. Na história original, a relação dos 5 não é muito comentada, pois é coberta de mistérios. Então, vou contar para vocês em detalhes, seguindo a ordem. Tanjiro Kamado. Primeiramente, o protagonista, Tanjiro Kamado. Tanjiro é o personagem principal e batalha com demônios para conseguir trazer sua irmã de volta, Nezuko, que virou um Oni. No primeiro episódio, Tanjiro encontrou pela primeira vez o Hashira da água, Giyu Tomioka, que também é usuário da respiração da água. Inicialmente, Giyu tenta matar Nezuko sem piedade, mas apesar de os demônios terem fome por humanos, ela protegeu seu irmão Tanjiro. Ao ver a cena, Giyu sentiu que isso poderia ser o começo de algo novo, e os deixou nas mãos de Urokodaki. Através de Giyu, após 2 anos sob os treinamentos de Sakonji Urokodaki, que era um dos responsáveis pelo treinamento dos membros do esquadrão de caçadores de Onis, Tanjiro aprendeu a técnica da respiração da água. Para ingressar no esquadrão de caçadores de Onis, Tanjiro foi ordenado por Urokodaki a cortar uma rocha gigante para poder participar da seleção final, mas no começo não estava indo nada bem. Foi aí que ele encontrou uma garota misteriosa, Makomo, e após duelar com Sabito, ele finalmente conseguiu cortar a rocha e pôde participar da seleção final. Na seleção final, após uma batalha feroz, ele conseguiu derrotar o demônio das mãos, um inimigo dos usuários da respiração da água, e foi aceito no esquadrão de caçadores de Onis. Tanjiro, que agora se tornou um membro do esquadrão de caçadores de Onis, luta para trazer sua irmã de volta à forma humana, Giyu Tomioka. Para continuar, o Hashira da água, Giyu Tomioka. Giyu morava com sua irmã, Sutako, mas um dia eles foram atacados por um demônio, e sua irmã morreu tentando protegê-lo. Após isso, ele teve a sorte de ser encontrado por um caçador que conhecia Urokodaki, e assim pôde conhecê-lo. Então ele decidiu começar a caçar demônios para vingar a sua irmã. Nesse momento, Giyu encontra seu destino, que é Sabito. Sabito, o garoto que Tanjiro conheceu enquanto estava sob os treinamentos de Urokodaki, na verdade realizou seu treinamento no mesmo período que Giyu. Giyu e Sabito tinham a mesma idade, viraram amigos muito próximos e desafiaram a seleção final. No entanto, o destino é muito cruel. Sabito lutou enquanto protegia os outros candidatos e conseguiu matar praticamente todos os demônios sozinhos na montanha Fujikasane. Mas por conta da longa série de batalhas, sua espada se desgastou e ele acabou morrendo na luta contra o demônio das mãos, um demônio que mira os discípulos de Sakonji Urokodaki. Naquele ano, a única morte da seleção final foi a de Sabito. O mais triste ainda é que o relato de que o seu melhor amigo, Sabito, não conseguiu sobreviver só foi informado quando Giyu acordou após a seleção final. Por ter perdido Sabito e não ter sido forte o bastante sozinho, o Hashira da água, Giyu, pensava não pertencer a lugar nenhum, mesmo após ter entrado no esquadrão. Por isso, Giyu veste um haori peculiar, para não se esquecer de seus arrependimentos.
Metade do Haori é uma recordação de sua irmã, morte de um familiar, e a outra metade é uma recordação de Sabito, significando morte de um amigo. Gyu veste esse Haori para não perder mais nenhuma pessoa importante. No entanto, certo dia, por conta de algo que Tanjiro disse, Gyu relembrou as palavras de Sabito. E essas palavras eram: nunca mais diga que você que deveria ter morrido. Sua irmã arriscou a própria vida para te conectar com o futuro que está reservado a você, Gyu. Com essas palavras de Tanjiro, Gyu lembrou das memórias guardadas no fundo de seu coração e conseguiu mudar os seus sentimentos. Como é comovente essa bela e triste história. Sua forte amizade com Sabito era incrível, não é? Sabito é um jovem rapaz com o cabelo cor de semente e uma grande cicatriz que vai até sua boca. Ele apareceu de repente na frente de Tanjiro, que estava treinando. Assim como eu mencionei na história de Gyu, Sabito também era um discípulo de Urokodaki, da mesma turma que Gyu. No entanto, no duelo contra o Demônio das Mãos na seleção final, teve sua cabeça esmagada e morreu. Mesmo em forma de espírito, Sabito, que respeitava profundamente Urokodaki, guia Tanjiro estritamente para que ele não sofra a mesma experiência. Podemos imaginar as diversas emoções que ele teve ao ver a expressão de alívio de Tanjiro quando cortou a grande rocha. Tanjiro, então, descobre durante a seleção final que Sabito é um espírito e era discípulo de Urokodaki e vence a batalha contra o Demônio das Mãos. Mesmo em espírito, ele retorna para a montanha Sagiri, onde Urokodaki o espera, e guia Tanjiro pelo seu forte pensamento de "eu jamais deixarei você morrer". Bom, Sabito é um rapaz legal e que respeita Urokodaki, não é mesmo? Makomo é um discípulo que guiou Tanjiro junto com Sabito. Makomo admira muito Urokodaki e sempre diz: "Nós amamos Urokodaki-san", uma garotinha fofa com palavras queridas, né? O estilo de batalha de Makomo tem como arma sua agilidade para mover seu pequeno corpo. Porém, assim como Sabito, ela foi morta pelo Demônio das Mãos na seleção final. Ao saber que o Demônio das Mãos, que se escondia na montanha Fujikasane, miravam os discípulos de Urokodaki, Makomo estremeceu e sua respiração falhou, levando à sua morte. Por isso, da mesma forma que Sabito, Makomo guiou Tanjiro para que essa história não se repetisse. Enquanto Sabito treina Tanjiro na prática, Makomo aponta as manias erradas de Tanjiro e também o ensina sobre a respiração da concentração total. Assim como Sabito, ela deve ter ficado muito aliviada que Tanjiro derrotou o Demônio das Mãos na seleção final. A propósito, a razão pela qual Makomo não aparece na recapitulação da história de Gyu é porque ela e Sabito são discípulos de Urokodaki de gerações diferentes. Muitas pessoas acham que Sabito e Makomo são irmãos, mas na verdade eles são órfãos que foram abrigados por Urokodaki. Ela é uma garota fofa, gentil e forte, não é mesmo? Sakonji Urokodaki. O próximo é a pessoa que ensinou a eles a respiração da água, o ex-Hashira da água, Sakonji Urokodaki. Ele é um homem misterioso que nunca tira sua máscara de Tengu, mas apesar de ser mais velho, tem uma força que supera até mesmo Tanjiro com uma espada. Assim como Tanjiro, ele aparenta possuir um olfato excelente e consegue ler as emoções das pessoas através do cheiro. A forma rígida de falar de Urokodaki é notável, mas isso é porque suas verdadeiras intenções são sempre pensando no próximo. Por conta disso, não apenas Tanjiro e Gyu, mas também Sabito e Makomo ainda admiram muito Urokodaki, e a montanha Sagiri se tornou a segunda casa dos discípulos, o Demônio das Mãos e a Máscara de Proteção. Falando sobre os discípulos da respiração da água, aparentemente não podemos deixar de fora seu arqui-inimigo, o Demônio das Mãos. 47 anos antes, na Era Edo, ele foi capturado por Sakonji Urokodaki, e na Era Keiyo foi aprisionado na prisão de Glicínias, mas conseguiu sobreviver e comeu 50 humanos. Devido ao seu forte ódio por Urokodaki, que o capturou, ele caçava suas vítimas pelas máscaras de proteção esculpidas por ele, e incluindo Sabito e Makomo, o Demônio das Mãos devorou 13 de seus discípulos. A máscara de proteção dada por Urokodaki a seus discípulos servia para protegê-los de coisas ruins, mas, ironicamente, acabou se tornando a marca pela qual seus discípulos foram assassinados. No final, não era uma máscara de proteção, mas sim uma máscara de atrair desgraças. Me pergunto como será que Urokodaki se sentiu. No entanto, essa tragédia terminou quando Tanjiro derrotou o Demônio das Mãos. Foi o momento em que Urokodaki e seus discípulos se livraram dessas mágoas. A propósito, é muito interessante que as máscaras de proteção que Urokodaki fez foram feitas do mesmo modo que a máscara de Tengu e possuem ornamentos que capturam as características de seu dono. Por exemplo, na máscara de Tanjiro, o machucado na testa. Na de Sabito, a cicatriz ao lado. E na de Makomo tinha uma flor bonitinha, a respiração da água e a lenda de Itoseki. No começo da história de Kimetsu no Yaiba,
Tanjiro cortou lindamente a rocha durante a batalha com Sabito e seguiu para a seleção final do Esquadrão de Caçadores de Onis. Este impressionante duelo contra Sabito parece ter sido moldado sobre a lenda de Itoseki, de Yagyu Munetoshi, um espadachim do período Sengoku. Nas montanhas de uma floresta primitiva nas províncias de Nara, um Tengu aparece do nada, na frente do fundador da escola Yagyu Shinkage-ryu, Sekishusai, que estava treinando com sua espada. Yagyu Munetoshi, Sekishusai, confrontou o Tengu, e no local onde ele supostamente teria o cortado, havia uma pedra gigantesca cortada pela metade. Pelo que falei até agora, dá pra entender que esse Tengu é uma manifestação de Sabito. O episódio da pedra gigante que foi cortada ao meio no lugar de Sabito é exatamente como a lenda de Itoseki. Esse Itoseki, ou corte misterioso na pedra, está localizado no templo Amanota Teiwa, em Yagyu. De acordo com Engishiki, é um antigo templo que transmite à crença informações rochosas sagradas. Não é um templo principal, mas se cultua diretamente a grande pedra que está lá, se tornando muito popular. O sentimento por trás de Makomo e a corda. Há segredos escondidos na grande pedra e na corda na montanha Sagiri. E a lenda de Itoseki é a chave para essa história. Na história original, por Urokodaki ter perdido 13 importantes discípulos, incluindo Sabito e Makomo, e não querer que mais ninguém morresse, ele não queria deixar seus discípulos irem à seleção final, e preparou uma pedra gigante que Tanjiro jamais conseguiria cortar. A história original para por aí, e nada mais é mencionado. Mas se você notar bem, na pedra há uma corda amarrada. Na verdade, há duas razões principais pelas quais Urokodaki colocou uma corda nessa pedra gigante. Primeiramente, no Japão, essa corda é usada para diferenciar lugares sagrados de outros lugares. Na celebração de Ano Novo, ela é usada na entrada das casas para espantar espíritos malignos. A outra razão é para que um espírito possua o objeto que tem essa corda, e espíritos em Kimetsu no Yaiba só podem ser Sabito e Makomo, que apareceram no treinamento de Tanjiro. Em outras palavras, isso quer dizer que Sabito e Makomo reapareceram como espíritos porque essa corda estava amarrada na pedra gigante. Essa corda, que tem um importante significado, tem como matéria-prima Makomo Take Makomo. Makomo, não é? Makomo é uma planta muito familiar que foi usada por muito tempo como comida e para comércio, e é dito que virou um molde das lâminas de Demon Slayer. Há grandes templos que usam cordas feitas de Makomo. Pelo fato de seu 13º discípulo não ter retornado, Urokodaki quis fazer um tributo utilizando algo relacionado a ela, Makomo. À primeira vista, é puramente uma corda amarrada, mas por trás disso, retrata a relação de Sakundi Urokodaki e Makomo. Incrível isso, né? Resumo. Nesse vídeo, eu falei sobre os usuários da respiração da água e suas relações. O que você achou? Qual foi a história que você mais gostou? Por favor, conte aqui nos comentários qual história dos guerreiros da respiração da água você mais gostou. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Muito em breve, irei postar um vídeo que vai surpreender vocês. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder. Te vejo no próximo vídeo.